Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem recente. Se indignem comigo, podem rir também, porque se não fosse trágico, esse assunto seria cômico. Trata-se da intromissão de um país ou de outros países em assuntos internos do Brasil. O título, como vocês viram, é a hipócrita intromissão da França, teve outros também, né? Nos assuntos da educação brasileira. Sempre que vocês ouvem falar da França, sempre vem à memória, à cabeça, ao assunto, a palavra igualdade e liberdade, não é? Conhecemos a França assim, né? Esse conceito é espalhado pelo mundo, para quem acredita, e aqui no Brasil também, para quem acredita. Pois bem, vamos falar aqui. O movimento iluminismo, aliás, foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, que foi conhecido como o século das luzes. Pois bem, ele surgiu na Europa, olha só, especialmente aonde? Na França. A principal característica dessa corrente, o iluminismo, era um pensamento de defender o uso da razão sobre o uso da fé. O iluminismo pregava o uso da razão no lugar do uso da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Surgiu na Europa, principal ninho, a França. Então, como herança do século das luzes, esse que acabamos de falar, o lema liberdade, igualdade, fraternidade é invocado pela primeira vez durante a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. O francês prega isso e fala até hoje. Lembrem-se então dessas palavras em relação à França: liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo bonitinho, né? Muita liberdade, democracia, igualdade, mas vamos falar um pouco dessa França tão igual, tão fraterna e tão adepta da liberdade. A França tem a maior reserva de ouro do mundo. Olhem só o peso dessa reserva. 2.436 toneladas. 2.436 toneladas. Sem possuir uma única mina de ouro em seu território. A França não tem uma mina de ouro e é a quarta potência em reserva de ouro, né? No território verdadeiramente considerado dela, o continental, ali na Europa, não tem uma mina de ouro. Por outro lado, Mali, vocês já ouviram falar, né? Mali. Pois é, ele já foi ocupado pela França. Ocupado. Era um território da França. E não possui reserva de ouro. A França é o quarto colocado em reservas e não tem uma mina. O Mali não tem uma reserva de ouro nos bancos, embora tenha 860 minas de ouro e produza 50 toneladas de ouro por ano. Quer dizer, hoje eu não sei se produz tudo isso, já que foi, né, colônia da França. Eu nem sei se ela produz tudo isso, mas tem 860 minas de ouro e não tem nada de reserva de ouro em seus bancos. A pergunta é, de onde a França arranjou tanto ouro, já que não tem mina, e é a quarta colocada no mundo? Aí eu não podia deixar de falar aqui do nosso país, porque aconteceu coisa semelhante, e aí eu quero saber também. Segundo os dados do World Gold Council, Portugal ocupa, agora Portugal, o 10º lugar e tem 382
2,5 toneladas em ouro, que correspondem a 66,3% do total de reserva do país. O governo, né, tem, então, 382,5 toneladas de ouro. O Brasil, olha só, Portugal em 14º, o Brasil está em 42º lugar em reserva de ouro, pois possui apenas 67,3 toneladas, o equivalente a 0,7 de reservas em ouro. Cadê nosso ouro? Como assim nós temos Minas, nós temos ouro, muito ouro no país, e nós temos 67,3 toneladas, enquanto Portugal tem 382,5 toneladas? Cadê nosso ouro? Como assim? Nós ocupamos a 42ª posição em reserva de ouro? Desde a chegada dos portugueses no Brasil, a França já rondava o nosso território. Atrás de quê? Atrás das nossas riquezas. Vinham os corsários para cá, tentou invadir o Amapá, tentou criar a França equinocial, a França alguma coisa no Rio de Janeiro. Lá no Amapá ela foi expulsa por um comerciante baixinho chamado Cabralzinho. Os franceses foram expulsos de lá. Mas ela já tentava entrar no Brasil por vários pontos. Para quê? Atrás de minerais, atrás de madeira talvez, mas principalmente de mineral. Era muito melhor para ela. Tanto que hoje ela está na 4ª posição em ouro no mundo sem termina, né? E isso eu acho que deve ser o quê? Fraternidade, né? Essa questão de tomar ouro dos outros, de tentar invadir território dos outros e tal, atrás de reservas, atrás de matéria-prima. Um governo fraco, guerras dispendiosas, a rivalidade colonial com a Grã-Bretanha e os excessivos privilégios do clero e da nobreza quebraram as finanças da monarquia. Então, uma crescente insatisfação popular culminou na Revolução Francesa. Lembre-se bem, égalité, fraternité e tal, etc, etc, né? Pois é, a Revolução Francesa em 1784. O clímax dessa revolução foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, né? Na mesma data, lógico, da Revolução, logo no mês seguinte. A igualdade civil foi estabelecida na noite de 4 de agosto de 1879 e o regime feudal também foi abolido. E aí foram proclamados os direitos do homem. Olha só, a França é o berço da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Então foram proclamados os direitos do homem na França, né? Depois da Revolução Francesa. No entanto, vejam só, os territórios ultramarinos franceses estão espalhados pela América, África, Oceania e Antártica. Na América, as administrações francesas são Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, São Bartolomeu, São Martinho e São Pedro e Miquelão, e ainda uma ilha desabitada chamada Clipperton. Na África são Maiote e Reunião. Na Oceania, Nova Caledônia, Polinésia Francesa e Wallis e Futuna. E na Antártica, as terras austrais e antárticas francesas, que são formadas pelas ilhas de Terra Adélia, Kerguelen, Crozet, Amsterdã e São Paulo. Foram colônias francesas até meados do século XX, Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, República do Congo, Gabão, Mali, Mauritânia, Argélia, Comores, Djibouti e República Centro-Africana. O Congo, eu me lembro que existiu o Congo-Belga. O Congo foi propriedade particular do rei da Bélgica, o Leopoldo. Não era da Bélgica o Congo, era do rei Leopoldo. Ele fazia o que queria, principalmente arrancar de lá diamantes, certo? É assim que eles agem, e eu estou lembrando o caso da França, que ela não fica atrás, né? Então, até meados do século XX, as Guianas eram pertencentes à Holanda, à Inglaterra e à França. Lembra das Guianas? As Guianas ficam ali perto da Roraima, perto do Amapá, Venezuela, mas principalmente a Guiana Francesa, que é fronteira da França com o Brasil. Por quê? Porque a Guiana Francesa, holandesa e
e inglesa, não, francesa não, mas vamos lá. A Holanda concordou, entre aspas, com a independência de sua colônia, que se tornou no atual Suriname. A Guiana, aliás, a Inglaterra concordou também, entre aspas, que toda essa questão de independência sempre tem um troco, né, que sobra para quem se tornou independente. Então a Holanda concordou com a independência da Guiana holandesa, que se transformou no Suriname. A Inglaterra concordou, entre aspas, com a independência da Guiana inglesa, que se transformou simplesmente em Guiana, certo? Bom, vamos passar para outro tópico, então. Eu fiz brincadeira. Bom, mas os verdadeiros perguntarão, e a Guiana Francesa? A Guiana Francesa, meus caros verdadeiros, continua sendo Guiana Francesa. Eu estou falando isso para citar como é libertária, como gosta de liberdade a França, liberdade dela, né? Como gosta de fraternidade e de igualdade. Então ela não concedeu a independência à Guiana Francesa, que continua sendo Guiana Francesa, uma colônia francesa na América do Sul. Porque a França, na verdade, ela tem tendência colonialista, até agora, em pleno século XXI. Daí que a França faz fronteira com o Brasil, apesar de estar do outro lado do Oceano Atlântico, na Europa. Isso deve ser igualdade e fraternidade. Por isso que ela não concedeu, não deixou que a Guiana ficasse só francesa, por exemplo, ou outro nome qualquer, e não Guiana Francesa pertencente à França. A França doou aos Estados Unidos uma estátua que está localizada na Liberty Island, na Ilha de Liberdade, na divisa de Nova York com New Jersey, a 15 minutos de Manhattan. O nome da estátua é Estátua da Liberdade. Tudo é liberdade. Só que não. A Estátua da Liberdade que fica na Ilha da Liberdade, que foi doada pela França, o país da liberdade, tal como os Estados Unidos também prega que é. Né? A França, mesmo nos dias de hoje, ela continua com sua característica colonizadora. Resta perguntar aos brasileiros, será que eles concordam em ser colônia outra vez? O projeto de lei 3.951 de 2023 tem como objetivo a inclusão da língua espanhola no currículo das escolas públicas e privadas do país, do nosso país. Ora, é absolutamente normal um país legislar, né, com seus assuntos de educação, com todos os seus assuntos, né, todas as leis do país, o país tem o direito de legislar sobre, né, e inclusive sobre o ensino público e privado em seu território. Mas nem todos pensam assim, meus caros verdadeiros. A França, por exemplo, por meio de sua embaixada no Brasil e com apoio de representações diplomáticas da Itália e da Alemanha, fez pressão no Congresso Nacional Brasileiro para impedir a obrigatoriedade do espanhol no novo ensino médio. Segundo os franceses, a adoção do espanhol teria consequências tremendas. Segundo a Embaixada da França, representantes da língua francesa se reuniram com líderes partidários no Congresso Nacional, também com o relator do texto, deputado Mendonça Filho, do Partido União de Pernambuco, e com o ministro da Educação, Camilo Santana. O problema é esse nosso congressinho nacional. A Embaixada da França coordenou a mobilização para impedir a adoção do idioma espanhol nas escolas de ensino público e privado do ensino médio brasileiro. Coloquei em letras garrafais, em palavras maiúsculas, voz maiúscula. Tá? Ela entrou querendo impedir o uso do espanhol no ensino público e particular, né, no ensino médio brasileiro. O convencimento dos parlamentares contou com a ajuda de outras embaixadas, olha só, de outras embaixadas. Muito estranho isso. Esse convencimento dos parlamentares brasileiros contou com a ajuda de outras embaixadas, mas principalmente Itália e Alemanha. Que coisa, hein?
não é nem mobilização popular, é uma mobilização de estrangeiros querendo influir em decisões soberanas brasileiras. E certamente eles influíram, eles influenciaram, tá? O projeto foi aprovado, mas sem a inclusão da língua espanhola. Está agora nas mãos do presidente para sancionar ou não. Contudo, sancionando ou não o projeto que foi para lá, não importa mais porque a língua espanhola foi retirada. A representação italiana disse estar muito satisfeito com a retirada do espanhol do texto, pois no Brasil existem 30 milhões de descendentes italianos que estavam preocupados com a reforma do ensino. Os 30 milhões de descendentes italianos estavam preocupados com a reforma do ensino brasileiro. Agora, outra coisa, né? Descendentes não são mais italianos. Porque, por exemplo, eu sou descendente de português e de alemão, mas não me considero alemão nem português, eu me considero brasileiro. Será que eles vão continuar falando que são descendentes italianos até quando? Nem pizza eles fazem mais melhor que nós. Isso é comprovado, né? Ora, nós temos descendentes japoneses, nós temos alemães, poloneses, árabes, libaneses, africanos e por aí vai. Se todos quiserem a adoção da língua que mais lhes agradar, o Brasil se transformará em uma torre de Babel, né? Aí já não é mais italiano, alemão, francês, também é libanês, árabe, africano, japonês, chinês, todo mundo querendo um nicho de suas línguas aqui no Brasil. Que torre de Babel, que país é esse? Que união é esse de uma nação tão dividida em idiomas? Nós temos o orgulho de ter um idioma só. Muitos dizem que pregam, já discuti com muita gente sobre isso, que eles dizem que existem dialetos no Brasil. Não existem dialetos, existe o português, existe, aliás, brasileiro, eu prefiro já chamar brasileiro. Porque nós temos mais de 3.000 vocábulos indígenas adotados na nossa língua. Então já não é o português puro, né? Nós somos o português chamado ultramarino, o português insular, que fica nas ilhas, o português continental, que é na Europa, Portugal, e o português ultramarino, que atravessou o mar para vir se transformar aqui no Brasil, né? O que nós temos, em vez de dialetos, como alguns querem dizer, são doidos para dizer que o Brasil tem dialeto, né? Nós temos regionalismos, mas nós nos entendemos, do Amapá até o Rio Grande do Sul, da Paraíba, lá na ponta de Seixas até o Acre, nós nos entendemos. É claro que a gente acha graça, né, do modo de falar de cada um, porque às vezes fica engraçado, né? Eu sou do norte, mas acho engraçado, por exemplo, o gaúcho falar. Acho engraçado o pessoal do interior de Minas falar. Eu acho engraçado o nordestino falar. Mas achar engraçado por causa do regionalismo, porque é coisa diferente e eu fico voando. Às vezes falam lá, né? Agora que eu sei, né, o que é buchada de bode, eu já provei e tal, né? Enfim, não vamos agora falar de termos que a gente não entende de outros lugares, né? Por exemplo, piá. Eu já sei, né? Criança, guri. Aliás, lá no norte a gente fala. Tem algumas coisas. Por exemplo, nós falamos na segunda pessoa do singular, tal como o gaúcho. Nós falamos tu também. Quando eu mudei de lá, né? Eu estou morando aqui há alguns anos, então já parei muito de falar tu. Agora eu falo você. Nós gostaríamos muito de voltar a falar tu. Tudo bem, vamos voltar. Os alemães, isso os italianos disseram. Os italianos disseram que tem 30 milhões de descendentes italianos aqui que estavam preocupadíssimos com a reforma do ensino médio brasileiro. Os alemães, por sua vez, disseram que o Brasil e a Alemanha são parceiros comerciais. Aí não adota o espanhol. Ora, também somos parceiros comerciais da China, da Rússia, dos Estados Unidos e por aí vai. Somos parceiros de tantos quantos forem possíveis no mundo. Disseram os alemães que as instituições que ensinam alemão no Brasil acham importante que os alunos do ensino médio continuem a ter a opção de aprender alemão nas escolas, além do inglês. Muito bem. Aí o chinês também diz, né? O certo é que o relator desse projeto, Mendonça Filho, retirou do texto do projeto 3.951 de 2023 as mudanças realizadas
no Senado Federal, inclusive a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola, do idioma espanhol, certo? Assim, apenas o inglês, não francês, não alemão, não italiano, mas apenas o inglês continuará sendo obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Apenas o inglês. Estranho. A segunda língua será a escolha dos estudantes e das instituições de ensino. Interessante, né? Permanece o inglês, que nem já não é tão importante no comércio mundial. E eu acredito, então, que sendo assim, nós vamos ter que aprender mandarim, certo? Que é o mandarim que a China está impondo nas suas relações comerciais, certo? Outra coisa que fico curioso, como foi, ou o que foi o convencimento dos políticos brasileiros? Só conversa? Eles não pediram para que franceses, italianos, alemães e outros se retirassem da Casa Legislativa Nacional? Eles estavam coniventes? Não tinham consciência daquilo que iriam votar? Foi preciso que estranhos internacionais viessem lhes ensinar? Isso é motivo de risos e muito mais de preocupações com esses políticos sem noção. É isso que eu acho. Dá para rir, mas é muita preocupação. Que a França se preocupe com a França, com o francês da França, com o ensino da França, com os estudantes da França. Que ela se preocupe com isso lá. Deixa que aqui a gente cuida, bem ou mal, pois temos os políticos, os nossos políticos, os políticos das lambanças. Verdadeiros, espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado pela visita, atenção e comentários. Lembre-se de likes, inscrições e o que for necessário para o nosso canal A Verdadeira História continue existindo. É responsabilidade de todos nós, tá certo? Faça de tudo para que ele sempre exista, que ele continue firme aqui informando a verdadeira história. Vocês foram bem-vindos agora e sempre serão. Então, até a próxima quarta-feira, 19h15, aqui no YouTube, em visita ao canal A Verdadeira História. Eu, sinceramente, aguardo todos vocês com imenso prazer. Venham sempre, visitem o canal A Verdadeira História. E não esqueçam também do canal O Vetor Elétrico, tá? Brevemente nós teremos um terceiro canal onde deixaremos um pouco a formalidade de lado e vamos falar com mais liberdade, certo? Espero que a gente se dê bem lá também. Eu vou dizer para vocês quando estará no ar, tudo bem? Aguardo vocês na próxima quarta-feira, 19h15, no canal A Verdadeira História no YouTube. Até lá. Vocês sempre serão bem-vindos. Aguardo vocês.